Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele diz que o senhor Antônio resolveu construir um poço no seu sítio. Ele passou ao engenheiro o esquema abaixo, está aqui do lado, indicando a posição da piscina, do vestiário, né, em relação à posição, à localização da casa. O senhor Antônio disse ao engenheiro que queria que o poço tivesse numa localização que estivesse à mesma distância da casa, da piscina e do vestiário. E aí ele pergunta exatamente onde deve ficar este poço. Então essa é a informação que a gente tem, né? O poço tem que ser equidistante da casa, da piscina e do vestiário. Então eu vou abrir essa imagem aqui no slide de novo, para a gente ter um pouquinho mais de liberdade para rabiscar as coisas, certo? Vou tentar fazer um esquema em que a gente consiga enxergar a posição dessas coisas num plano cartesiano. Você pode pensar o seguinte, né? Eu vou desenhar um eixo X e um eixo Y, e a origem desse sistema de eixos vai ser a casa, porque o exercício quis, o exercício, né, determinou que a casa fosse a referência aí das posições. Então, para a gente, a casa vai ser a origem. E aí eu vou colocar um ponto para representar o vestiário e um ponto para representar a piscina. O vestiário fica 8 metros para o oeste e 20 para o norte, então é como se as coordenadas dele fossem menos 8 e 20. E a piscina fica 12 para o leste e 24 para o norte. Então, tendo determinado aí, né, passado essas informações para o nosso plano cartesiano, essa imagem já fica descartável, a gente não precisa mais dela. Esses 3 pontos vão determinar no plano cartesiano um triângulo. E a gente está procurando exatamente onde fica o circuncentro desse triângulo, que é o ponto de encontro das mediatrizes, né? Esse é o ponto que tem como propriedade ficar à mesma distância dos 3 vértices do triângulo, que é exatamente o que o senhor Antônio, né, colocou ali como exigência para o engenheiro dele. Então eu vou chamar esse ponto de O, eu não sei quem são as coordenadas dele, então eu vou representar essas coordenadas por AB. E o nosso objetivo é descobrir quem é A e quem é B. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu vou lembrar vocês que o cálculo de distâncias entre 2 pontos no plano cartesiano é feito pela seguinte relação. A distância que eu quero ao quadrado vai ser ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔX é a diferença entre as abscissas dos 2 pontos e ΔY é a diferença entre as ordenadas dos 2 pontos. Como eu quero 2 informações, eu quero a abscissa e a ordenada desse ponto O, onde vai ficar o poço, eu preciso de 2 equações. E a gente pode montar essas equações igualando algum par de distâncias, né, do ponto O para algum dos vértices do triângulo. Por exemplo, eu posso ter uma equação igualando a distância do O para o V, do O para casa, né, do poço para casa, dizendo que é igual à distância do poço para o vestiário. E tem outra equação que a gente pode montar igualando a distância entre o poço e a casa e o poço e a piscina. Então tem que pegar 2 pares diferentes de distâncias para você ter 2 equações diferentes, né? E repara que eu repeti a casa em cada uma dessas distâncias porque a casa tem as coordenadas mais fáceis de a gente manipular de todas. Então isso garante que a sua equação vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Bom, vamos lá. A distância ao quadrado é ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Claro que eu posso escrever uma fórmula para distância sem o quadrado, mas essa fórmula envolveria o cálculo de raiz, o que complica um pouquinho a álgebra do rolê. Para evitar que a gente trabalhe com essa raiz, eu vou, em vez disso, elevar as distâncias todas ao quadrado, porque a gente já fica com a fórmula bonita sem a raiz. Pode ser? E aí a gente vai abrir isso daqui. A gente vai comparar a distância do O para o C ao quadrado com a distância do O para o V e a distância do O para o P. Vamos abrir essas equações. Do O para o C. ΔX do O para o C é A menos zero. Isso fica ao quadrado. ΔY do O para o C é B menos zero. E isso fica ao quadrado também. Isso tem que ser igual à distância do O para o V ao quadrado. Distância ao quadrado é ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Só que agora do O para o V. Então, vou fazer x do ponto O menos x do ponto V, que é menos 8.
mais o ΔY entre esses pontos, que é B menos 20. Essa é a nossa primeira equação. Vou desenvolver essa equação para tentar chegar num esqueminha um pouco mais simplificado, né? A menos 0 fica A, que ao quadrado é A ao quadrado. B menos 0 fica B, que ao quadrado é B ao quadrado. Isso aqui é A mais 8. Para elevar ao quadrado, eu vou ter que abrir usando o produto notável. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. B menos 20, mesma coisa. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Dá para simplificar algumas coisas nessa expressão, né? Por exemplo, A quadrado corta com A quadrado. B quadrado corta com B quadrado. E eu vou separar os números das letras. Então, eu vou colocar o que tem número para o lado esquerdo, fica menos 16 vezes A, mais 40 vezes B. Do lado direito tem 464. Né? Isso tudo dá para simplificar, você vai concordar comigo, né? Eu vou dividir tudo isso por menos 8. Só por 8, na verdade, né? Divide todo mundo por 8. E aí vai ficar menos 2 vezes A, mais 5B, igual a 58. 464 sobre 8 fica 58. Pronto, essa é a nossa primeira equação. Guarda essa equação, que a gente vai juntar com a equação que vai sair, certo? Desse segundo cálculo de distâncias aqui do lado direito. Para o segundo cálculo de distâncias, mesma coisa, né? Esse OC ao quadrado, essa continha que a gente já fez lá no começo. E o OP ao quadrado vai ser a distância entre os pontos O e P ao quadrado, que é ΔX do O para o P ao quadrado, mais ΔY do O para o P ao quadrado. O ΔX do O para o P é A menos 12. Isso fica ao quadrado. E o ΔY do O para o P é B menos 24, que também fica ao quadrado. Agora a gente abre, certo? Simplifica essa equação e monta um sistema com aquela primeira. Então, A quadrado mais B quadrado. Esse é o lado esquerdo da expressão. Do lado direito, a gente abre o produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o B menos 24 ao quadrado vai ficar B quadrado menos 48B mais 576. De novo, né, dá para simplificar A quadrado de um lado com A quadrado do outro e B quadrado de um lado com B quadrado do outro. Se eu jogo a letra para o lado esquerdo, eu tenho 24A mais 48B e 576 mais 144 fica 720. Essa equação dá para a gente dividir por 24. 24A dividido por 24 fica A. 48B dividido por 24 fica 2B. E 720 dividido por 24 é igual a 30. Pronto, eis o nosso sistema. Então, eu vou começar isolando o Azinho nessa segunda equação. Parece bem prático a gente isolar o Azinho aqui. E eu vou substituir lá na primeira. Então, substituindo, a gente vai ficar com o seguinte. Menos 2 vezes o Azinho que a gente isolou, que é 30 menos 2B, mais 5B igual a 58. Gente, esse menos 2 aqui da frente do parêntese tem que ser distribuído, né? Então, menos 2 vezes 30, menos 2 vezes menos 2B. Isso dá menos 60 mais 4B. Junta com o 5B, que já tinha lá na equação, isso tem que dar 58.
Então, 9b vai ser igual a 118. 118 dividido por 9 é aproximadamente 13,1. Como o exercício, né, está interessado em aproximações, eu já vou colocar o valor aproximado aqui. Esse é o nosso primeiro valor de resposta. E, né, eu sei que o A é 30 menos 2 vezes o B. Como esse Azinho é 30 menos 2 vezes o B, o Azinho vai ficar 30 menos 2 vezes 13,1. Isso é 30 menos 26,2. O A vai ser aproximadamente, tudo isso aproximado, na verdade, né? Porque o valor de B é aproximado. Então, isso vai ficar aproximadamente 3,8 metros. Então, as coordenadas desse ponto O, onde vai ficar o poço, vão ser aproximadamente 3,8 metros, 13,1 metros. Como a referência é a casa, certo? E ele está usando as direções cardinais para representar, né, o sentido positivo e negativo de cada eixo. Então, isso significa que o poço vai ficar 3,8 metros para o leste e 13,1 metros para o norte. Lembra que o eixo X é horizontal, então positivo para o leste, negativo para o oeste. E o eixo Y é vertical, positivo para o norte, negativo para o sul. A alternativa que me traz 3,8 metros para o leste e 13,1 para o norte é a alternativa C, que, portanto, é nossa alternativa correta. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais!